na parte da geometria. Bem, então, lembrando ou então conhecendo um pouco de circunferência, então o que vem a ser uma circunferência? Imagina o seguinte, imagine se eu pudesse chegar com um pincel no quadro branco e marcar um pontinho no quadro branco. Aí eu pedisse para cada pessoa, cada aluno que eu visse na frente, fossem lá no quadro e marcassem outro ponto diferente daquele que eu marcasse. E isso fosse acontecendo toda vez que eu pedisse para alguém ir lá. O que ele iria fazer? A circunferência, o conceito diz o seguinte, que a distância de um ponto qualquer até outro diferente daquele ponto, se essa distância for a mesma o tempo todo, certo? Nos pontos diferentes lá, se essa distância for sempre a mesma, então você, no final das contas, se você ligar esses pontos, você vai ter algo do tipo dessa forma. Então, se eu pegar um ponto C aqui qualquer, que nós vamos chamar de centro, e eu juntar todos os pontos que estão nessa região aqui, em azul, em que essa distância aqui é sempre a mesma, então eu tenho o que nós chamamos de circunferência. Esse ponto C é chamado de centro, esse ponto P é qualquer ponto da circunferência, e a distância de um ponto C, que é chamado de centro, a qualquer ponto da circunferência, é sempre a mesma, e essa distância recebe o nome de raio. Então, em uma circunferência, nós temos o centro, nós temos um ponto P qualquer, tá? Independentemente onde é a posição desse ponto, essa distância aqui é sempre a mesma, então essa distância é chamada de raio. Então, o que nós temos aí? Então, em uma circunferência, nós temos C, que é o centro da circunferência, R, que é o raio da circunferência, o P é um ponto qualquer, se é um ponto qualquer, é um par ordenado, então é x, y, pertencente à circunferência. Então, essa é a estrutura da circunferência, é isso que você precisa entender como circunferência, tá? É como você pegasse uma lata, tá, cilíndrica, pegasse um barbante e desse uma volta nessa lata, tá? Então, você terá uma circunferência, correto? A ideia de circunferência e a ideia de círculo. Uma circunferência é você só imaginar a linha azul, correto? Só a linha aqui azul. E círculo é como se tivesse essa linha azul e eu fosse preencher tudo aqui dentro, tá? Pintar tudo isso aqui seria um círculo. Outra ideia, uma circunferência é você pensar numa aliança, num anel, tá? E um círculo seria uma moeda, tá? Uma moeda de R$1, 50 centavos. Então, o círculo, ele é fechado, tá? Ele é todo preenchido. A circunferência, não. A circunferência, ela é vazada, ela só observamos o que é a linha, tá? Mas, às vezes, determinadas questões vão falar em círculo, vão falar em circunferência, e algumas relações são iguais, são as mesmas, tá? Por exemplo, eu quero calcular a área que uma circunferência ela ocupa. Então, eu tenho que lembrar da área do círculo, que é a mesma. Então, essa área é calculada de que forma? Π vezes o raio da circunferência ou do círculo ao quadrado, tá? Tem que lembrar aquela ideia de área. E também eu posso lembrar de comprimento de uma circunferência. O que é o comprimento? É exatamente
eu pegar e dar uma volta completa na circunferência, eu vou ter o que nós chamamos de comprimento. E o comprimento depende de quem? Do π, tá? Do π e do raio. E esse π é aquele número irracional que vocês aprenderam lá no 8º ano de vocês, que ele tem a aproximação de 3,14, 3,1, 3, vai depender da questão. Geralmente, nós usamos 3,14 porque é uma aproximação que as questões de vestibulares, as questões do Enem, elas utilizam. Mas, dependendo da questão, ele pode te dizer, considere o π igual a 3, considere o π igual a 3,1. Então, isso vai de questão para questão. Se a questão não falar nada, então, há a possibilidade do π estar na resposta que você for resolver lá determinada questão. Tá ok? E também eu posso ter a ideia de diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro é como se eu tivesse essa distância de um ponto ao outro ponto oposto da circunferência. Então, tem uma reta que passa pelo centro, unindo dois pontos distintos. Então, essa distância é o diâmetro. Ora, se daqui, do centro até o ponto P é o raio, então, se eu pegar do centro até um ponto qualquer aqui, também eu terei o quê? O raio. Então, essa distância aqui é chamada de diâmetro. E o diâmetro nada mais é do que 2 vezes o raio. Essas relações aqui nós vamos usar em outras questões envolvendo circunferência. Por enquanto, ainda nós não vamos trabalhar com ela. Então, equação reduzida da circunferência. O que é a equação reduzida da circunferência? Então, é uma equação que ela tem uma demonstração que tem como nós chegarmos nessa equação, mas não é o nosso ideal nesse momento aqui. Nós não precisamos, então nós não queremos saber de onde é que vem a fórmula. Basta você saber como é que você escreve a equação da circunferência na forma o quê? Reduzida. Então, vamos considerar um plano cartesiano, tá? E nesse plano cartesiano, eu vou pegar um par ordenado de abscissa A e um par ordenado de ordenada B. E esse par ordenado vai ser o centro da circunferência. Olha, observa aqui que eu tenho o centro. Nessa situação, esse desenho está considerando a circunferência lambda. Em algumas questões, ele só diz assim, considere uma circunferência lambda, é só para efeito de didática matemática. Considere uma circunferência lambda dada pela equação, aí vai dizer lá a questão. Então, nós temos o centro, nós temos o raio, e nós podemos usar o R de raio minúsculo e um ponto P pertencente a essa circunferência, que vai ser o par ordenado que XY. Então, uma circunferência, ela pode ser feita, ela pode ser desenhada no plano cartesiano, tá? Lembrando que o centro é dado pela uma abscissa e por uma o quê? Ordenada. E se eu pegar todos os pontos aqui que tem a mesma distância do centro, essa distância vai ser o raio, então eu vou ter uma circunferência. Então, se eu tenho o centro da circunferência dado pelo ponto C, que vai ser representado por A e B. Qual é essa equação da circunferência na forma reduzida? É essa expressão aí. Observe que ela tem já uma forma parecida com a distância entre dois pontos. E é exatamente isso, tá? Ela é parecida porque essa equação da circunferência é uma consequência de uma distância entre dois pontos. Está aqui, ó. A distância do ponto C até o ponto P é dado por essa fórmula aqui, que lembra a distância entre dois pontos.
exatamente por causa que se eu for usar a distância de 2 pontos daqui, eu vou chegar em algo dessa forma aqui. Tá? Então, por isso que não é necessário nós demonstrarmos para vocês, por causa que não é interessante, mas o que você tem que gravar é a fórmula da equação reduzida de uma circunferência. Observe que ela depende do raio, ela depende do A e do B, que quem é A e quem é B é o par ordenado do centro, e esse XY é um ponto qualquer pertencente à circunferência. Então, geralmente, a questão vai te dar meios para encontrar o centro, pode te dar um par ordenado que pertença à circunferência e você vai encontrar o raio. Ou então, ela te dá o raio, te dá o centro e pede para você encontrar a equação reduzida da circunferência. Então, essa é mais uma fórmula que você precisa gravar na parte de geometria analítica. Então, qualquer equação, tá, que estiver escrita nessa forma aí, então lembrem-se que você já pode utilizar isso aqui como equação reduzida da circunferência. Tem um caso particular, se o centro dessa circunferência for a origem, se o centro estiver na origem. Se eu tivesse uma circunferência de centro, ó, aqui na origem, se o centro aqui vai estar na origem, então vai ter uma circunferência nessa região aqui, tá? Nessa região. E se o centro é a origem, então significa que esse A e esse B é igual a zero. Então, eu tenho que o centro vai ser igual a zero e B zero, ou seja, 0 e 0. Se eu for substituir esse zero na equação reduzida da circunferência, olha como é que vai ficar. X menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Ora, mais x menos 0 é x, y menos 0 é y. Então, ficará x ao quadrado mais y ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, observem que é um caso particular de equação da circunferência. Tá? Observe que ela surgiu, essa equação aqui surgiu da nossa fórmula o que? Reduzida. Então, se eu tiver o centro, basta eu substituir no A e no B e eu vou encontrar a equação reduzida da circunferência. Então, se essa circunferência, se uma circunferência tiver esse formato aqui, então tu já sabes que ela passa por onde? Ela tem o centro 0 e 0, e ela vai ter esse formato aqui, sempre com o centro na origem. Bem, vamos para alguns exemplos. Olha o que está dizendo a questão 1. De acordo com as equações das circunferências a seguir, determine o centro e o raio de cada uma delas. Então, a questão já te deu a equação reduzida, na forma reduzida, e quer que você encontre o raio e o centro. Por que ela está pedindo para você encontrar o raio e o centro? Porque dependendo de uma questão futura, tá? O que é ideal é que você tenha esse raio, certo? E que você tenha esse centro para resolver determinadas questões envolvendo o assunto, tá? Então, é como se você já tivesse algum dado na questão e você estava precisando do raio ou do centro ou dos dois para terminar a questão. E uma das formas de ele te dar isso é já te dar a equação da circunferência. Tá? E se caso ele te der na forma reduzida, então você só faz comparar. Comparando, olha aí como é que vai ficar. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. O que nós podemos concluir? Observe quem é que está no lugar do A. Ó. No lugar do A, quem é que aparece? O 2.
Aqui, ó. No lugar do B, quem aparece? O 1. Então, eu já posso concluir que o centro é quem? 2 e 1. Então, tá aí, eu já encontrei o centro dessa circunferência. Só falta o quê? O raio. Ora, o raio, observe que na fórmula é raio ao quadrado. Mas está dizendo que o raio ao quadrado está dando quanto? 16. Ou seja, qual é o número que é elevado ao quadrado que dá 16? Esse número quem é? É o 4. Logicamente, pode ser o quadro e pode ser o menos 4. Só que nesse caso, o raio é uma distância, é um comprimento, é uma medida. Então, esse comprimento, essa distância, ela tem que ser o quê? Positiva. Então, só importa o que? O positivo. Correto? Então, se eu colocar aqui 4 elevado ao quadrado, vai dar quanto? 16. Ou então, tu pode pensar e calcular a raiz quadrada de 16. Quanto é a raiz quadrada de 16? É 4. Então, fica a seu critério como é que você vai encontrar o raio. Você pode comparar, tá, um valor com o raio ao quadrado, ou então tirar a raiz quadrada daquele termo que está do lado direito da igualdade. Vamos para a letra B. Então, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Aqui tem um detalhe, cuidado, observem que bem aqui aparece o que? Positivo. A nossa equação reduzida da reta, ela tem esse formato, x menos a, y menos b. Tá? Para acontecer de aparecer positivo aqui, então significa que teve uma operação com esse sinal daqui da fórmula. Ou seja, para dar positivo aqui, só se o A for o quê? For negativo. Porque o A sendo negativo, vai ficar negativo do A com o negativo da fórmula, então vai dar o quê? Positivo. Aqui não tem problema, é o mesmo, tá? Mas aqui tem que ter uma atenção a mais aí. Então, o que eu posso concluir? Que o centro é menos 3 e 5. Então, o A é menos 3 e o B é 5. Então, o centro é o par ordenado menos 3 e 5. Agora, o raio. O raio é só você pensar qual é a raiz quadrada de 1. A raiz quadrada de 1 é 1. Então, o raio, essa equação reduzida aí é 1. Letra C, de novo, ó. Letra C, ó, os dois aparecem positivos lá. Então, se os dois aparecem positivos lá, então significa que o meu A e o meu B tem que ser negativo, porque negativo com negativo vai dar positivo quando eu for substituir. Então, eu digo que o centro nessa situação é quem? Menos 1 e menos 2. Observem que é um par ordenado, então tem que ter a ordem. Sempre o primeiro é A e depois é o B. Então, menos 1 e menos 2. E o raio, ora, para dar 25 depois da igualdade, só se o raio for igual a 5. Então, 5 ao quadrado vai dar o quê? 25. Na letra D, tá? Na letra D, observem o seguinte. Observem que aqui o x ao quadrado está sozinho. Não tem a segunda parte, ó. Não tem a segunda parte. Então, se o x ao quadrado está sozinho, então já posso afirmar que o a é zero. Porque se eu colocar a equação reduzida da circunferência aí para você comparar, você vai verificar que o x já está sozinho. Se o x vai estar sozinho, então significa que é x menos zero. E x menos zero dá x. Y mais 1. Ó, se apareceu positivo, então significa que o B é negativo, então fica menos 1. E para encontrar o raio para dar 4, eu posso pensar qual é a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é 2, tá? Porque 2 ao quadrado é igual a 4.
Agora, no segundo exemplo, olha o que está dizendo. Escreva as equações das circunferências ali, faltou essa, na forma reduzida, conhecendo o centro e o raio nos casos a seguir. Então, o que agora ele está te dando? Ele está te dando o centro e está te dando o raio e quer que você encontre a equação que reduzida. Então, agora basta você substituir. Então, se eu tenho x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. A questão te deu o centro. Então, se a questão te deu o centro, ela te deu o quê? O a e o b. E também te deu o raio. Então, substituindo, olha o que vai acontecer. X menos 1 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado, que é igual a 49. Por que 49, professor? Porque se o raio é ao quadrado, o raio é 7, 7 ao quadrado, 49. Então, aí está a equação reduzida da circunferência, nessa situação do item A. No item B, observem que é um positivo e o outro é negativo. Então, se eu for substituir, olha o que vai acontecer. X menos A, o A é 1, então fica x menos 1, mais y menos b, o b é menos 2, então o menos do 2 com o menos da fórmula vai dar positivo. Então vai ficar y mais 2 ao quadrado. E o raio ao quadrado? Se o raio é 2, 2 ao quadrado, 4. Então ficará essa equação reduzida da circunferência. Item C. Então, o item C, observem que os dois são negativos, então tem que fazer a multiplicação dos sinais aí. Então, substituindo, x menos a, o a é negativo, com o negativo da fórmula x mais 3 ao quadrado, mais y menos b, o b também é negativo, que é menos 4, o menos da fórmula com menos do 4 vai dar positivo. Aqui tem uma observação, se eu fizer raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado, propriedade das raízes, eu vou cortar o radical, tá? O símbolo da raiz com o 2, que é o expoente, então vai sobrar o quê? Somente o 5, tá? Lembrando das propriedades lá de potências e raízes lá do 9º ano de vocês. Letra D, centro menos 2 e 0. Então, se eu for substituir o menos do 2 com o menos da fórmula, então, x mais 2. Como o b é 0, então vai ficar y menos 0, y menos 0 é y ao quadrado. E como o raio é 3, então vai ficar 3 ao quadrado, 9. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar o quê? 9. Bem, olha o que a questão está dizendo. Seja a circunferência de centro no ponto 1 e menos 2, se o ponto A, 7 e menos 10 pertence a ela, qual o raio dessa circunferência e qual a sua equação reduzida? Então, o que a questão te deu? A questão te deu o centro e te deu um ponto que pertence à circunferência. E ele está querendo que você encontre o raio e depois quer que você escreva a equação reduzida da circunferência. Então, se a questão já me deu o centro e me deu um ponto, então eu uso a equação reduzida da circunferência. Lembrando que o centro, você tem o A e o B. E o ponto A que ele está te dando é o X e o Y da equação da circunferência. Então, agora, substituindo, olha aí como é que vai ficar. X menos A. O X é do ponto A. O Y também é do ponto A. Lembrando que 1 e menos 2 é o centro. Então, eu tenho A e eu tenho B. Substituindo, ó, x menos A vai ficar 7 menos 1. Aqui, ó. 7 menos 1 ao quadrado, mais
y menos b. Quem é o b? Quem é o y? Menos 10. Menos 10 mais 2. Por que mais 2? Porque o b é negativo. É menos 2. Então, o menos do 2 com o menos da forma vai ficar o quê? Mais 2. Agora, conhecimento matemático. 7 menos 1, 6. Menos 10 mais 2, menos 8. Então, olha como é que vai ficar. 6 ao quadrado mais menos 8 ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Resolvendo 6 ao quadrado, 36, menos 8 ao quadrado, 64. E 36 mais 64, 100. Só que eu preciso do raio. Eu tenho o raio ao quadrado. Aí usa aquele seu conhecimento. Tira o expoente do 2 e coloca a raiz quadrada no 100. E a raiz quadrada de 100 é 10. Então, você já resolveu uma parte da questão, que era encontrar o raio. Então, raio é igual a 10. Agora, como você já tem o raio, você tem que escrever a equação reduzida. Então, volta para a equação reduzida e só substitui o centro e o raio. Substituindo o centro e o raio, ficará x menos 1 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado, de novo, porque o mais, porque o b é negativo, com o menos, então fica y mais 2 ao quadrado, e o raio ao quadrado, que é quanto? 100. Então, você tem a equação reduzida da circunferência. Tá ok? Alguma dúvida nessa aí, pessoal? Bem, então, olha a questão que o Enem colocou para que os alunos resolvessem aí, os candidatos resolvessem, tá? É uma questão que envolve circunferência, tá? Mas também é uma questão que você poderia resolver usando justamente o que? Eliminação, ou então testando cada uma das alternativas. Mas se eu tivesse o conhecimento de circunferência, também iria ajudar o quê? Muito. Olha o que está dizendo a questão aí. Um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo: os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência, que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio de uma equação da circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2. Se um tiro for dado pelo meio da equação de uma reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1. Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados. Então, está aí. O A, o B, o C, o D e o E estão representados no gráfico ao lado. Passando pelo ponto A, qual a equação forneceria a maior pontuação? Bem, resumindo o que está dizendo o texto. Primeiro, que se for uma equação da circunferência, tá? Quem atirar recebe 2 pontos, cada ponto. Se for uma equação da reta, cada ponto, ou seja, por onde ela passar, vai ganhar 1 ponto. E, além disso, se passar pela origem, passando pela origem, não ganha ponto. É o que está dizendo a questão.
e tem por obrigação passar por A, tá? Então, tem por obrigação passar por A. Se passar pela origem, não ganha ponto. Se for uma circunferência, cada ponto vale 2. E se for uma equação da reta, cada ponto valerá 1. Então, vamos fazer testes, tá? Vamos analisar caso a caso. Letra A está dizendo que x é igual a zero. Se o x é igual a zero, então eu tenho que tipo de reta? Eu tenho uma reta vertical passando pelo eixo que? Y. Ora, se eu tenho essa reta vertical passando pelo eixo Y, observe que ela passa por A, então está ok, passa por E e passa pela o quê? Origem. Mas se como é uma reta, então se é uma reta, quantos pontos eu vou ter? 2. Por que 2 pontos? Porque passa por A. Então está ok, está valendo. E passa por E. Então, 1, 2. Mas ele passa no ponto 0 e 0, mas no ponto 0 e 0 não quer que a pessoa receba o quê? Ponto. Então, essa letra A vai ter somente o quê? 2 pontos. Y igual a 0. Y igual a 0, agora vai ser uma reta onde? Passando no X. Lembrem lá de par ordenado, tá? Quando x for 0, então é um ponto que pertence a y. E quando o y for 0, é um ponto que pertence a x. Então, olha aí o que acontece. Observe o seguinte, que ela passa somente onde? Passa na origem e passa no ponto C. Só que tem um detalhe, ela passa por A, ó, essa reta que está passando por A, não, então essa reta passando aqui, somente aqui nessa parte do eixo X, não está passando pelo ponto A. Então, se não está passando pelo ponto A, o que vai acontecer? 0 pontos. Então, no caso, 0 ponto aí. Então, o que eu posso afirmar? Por enquanto aí, quem está ganhando é a letra A, que é x igual a 0. Porque já marcou o quê? 2 pontos aí. Agora vamos para a letra C. Observe que na letra C aparece x ao quadrado mais y ao quadrado mais 16. Ora, é uma equação da circunferência. E é uma equação da circunferência passando pela origem. Então, se passa pela origem, eu tenho que o centro é 0 e 0. E o raio é 4. Por que o raio é 4? Ora, para dar 16, só se for o quê? 4 ao quadrado. Como é essa circunferência se eu fosse desenhar aqui, ó? Então, vai passar pela origem, tá? E o raio é 4. Então, tá aqui, ó. Origem e de raio 4. Mas também pode ser o quê? Aqui, ó. Aqui, ó, o raio também. Então, como é que vai ser essa circunferência? Ela vai ter o quê? Esse formato aí. Então, observem que passa por A, então tá ok, tá passando por A, e passa o quê? Por C. Então, está passando por 2 pontos. Só que cada ponto vale 2, então aqui na letra C vai marcar 4 pontos. Na letra D, também observa que é uma equação da circunferência. Mas, ó, se aparece x ao quadrado, então significa que o A é 0. Y menos 2, então significa que o B é 2. E como aparece 4 ali, então significa que é 2 ao quadrado. Então significa que o raio é o quê? 2. Então, onde é o centro? 0 e 2 e raio 2. Então, olha onde vai ficar. Tá aqui, ó. 0 e 2, aqui é 0 e 2 e o raio vai até aqui, ó. Que é de 2 unidades. E também da mesma forma, bem aqui. Então, qual vai ser esse formato dessa circunferência? Ó, vai ter essa forma aí, ó. Então, observa que passa por A, então tá ok. Passa por D e passa na origem. Certo? Ela faria essa volta aqui, ó. Uma circunferência. Só que me interessa somente essa parte aqui, ó. Tá? Aqui tem um detalhe.
De novo, ó, se ela passa por zero, não conta. Ela passa por D e passa por A. Se passa por D e passa por A, quantos pontos vão ser aqui? Se ela passa por 2 pontos, também vai dar o quê? 4. Ora, duas alternativas deram o quê? 4. Então, por eliminação, só pode ser a letra E. Por que só pode ser a letra E? Eu não posso ter alternativas iguais, então só sobrou a letra E. Mas para confirmar, se a equação é x menos 2 e y menos 2, então significa que o centro é 2 e 2, e o raio é a raiz quadrada de 8. E a raiz quadrada de 8 é 2 raiz quadrada de 2, se eu for usar o conhecimento de raízes lá do nono ano. Tá? Então, observem aí que 2 raiz quadrada de 2 será o raio. Então, o que eu posso ter? Ó? Olha onde é que eu vou ter. Essa distância. Que também é igual a quem? Essa distância. Que também é igual a quem? Essa distância. Que também é igual a quem? Essa distância aqui. Então, como é que ficará essa minha circunferência? Olha como é que vai ficar essa circunferência. Tá? Então, observem o seguinte. Passa por A, está dentro, então está valendo, passa por B, passa por C e passa pela origem. Origem não conta, então, 1, 2, 3. Cada ponto de uma circunferência vale 2, então 2, 4, 6. Então, realmente, a letra é o quê? Letra E, porque vai dar o quê? 6 pontos. Tá, pessoal? Essa questão aí, trabalhosa.